porque as vitórias contra os canárias são raras. Eita, pois nós temos que vencer mais os canalhas. Perfeitamente. E nós temos que ter aos nossos lados, o lado direito, o lado esquerdo, boas pessoas. E a gente tem aqui o Samuel Conrado, Isso. que é a discretíssima elegância. Muito boa tarde pra você, Samuca. Começando pelo lado mandante e pelo lado que saiu com a sensação de vitória na partida de ontem, Samuel Conrado. Samuel Conrado! Muito boa tarde, André. Boa tarde a todo mundo ligado aqui no Jogada Segundo Tempo na TV Diário de Verdinha. O Alvinegro de Porangabuçu conseguiu um empate aí no finalzinho, aos 44 minutos do segundo tempo, depois de uma jogada que teve ali o Fabiano jogando a bola para o Marcos Vitor, que fez o levantamento para a cabeçada certeira de Pedro Raul. O centroavante que dispensa comentários quando a gente cita os números dele neste ano de 2025. Artilheiro absoluto do vovô, são 16 gols marcados na temporada. No recorte da Série A são 10 tentos assinalados. O vovô até este ano fez aí 30 gols no Brasileirão, 20 deles ali do trio ofensivo, Pedro Raul, Galeano e Pedro Henrique. O time alvinegro, o técnico Léo Condé, repetiu a mesma escalação. E isso não vai poder acontecer no próximo domingo. São dores de cabeça que o técnico Léo Condé já vai tendo hoje para poder montar o time do Ceará que entra em campo diante do Corinthians, que é o próximo adversário. O vovô entende que o resultado foi positivo por conta do contexto do jogo. O time estava perdendo por 1-0, conseguiu um empate no finalzinho, mas ainda está com os pés no chão, pensando ali de chegar nos 45 pontos. Hoje, a equipe alvinegra tem 39, faltam 6 pontos para chegar neste número, entre aspas, mágico. O time do Ceará está ali à distância do Santos, que entrou na zona de rebaixamento e permanece com 6 pontos de distância do alvinegro de Porangabuçu, André. Verdade, Samuca. Então foi um empate que teve essa percepção aí pro time do Ceará. Grande de Jaci, tamo junto de Jaças. Um abraço pra você, meu amigo. Sextou, hein? Bom final de semana pra todos nós, tamo junto. Meu amigo Samuel Conrado, falando sobre o Pedro Raul, e é um personagem à parte, né, Samuca? Porque depois que ele faz o gol, ele até fica ali sentindo, bancando, ele deu a sensação de que tava esgotado naquela reta final, mas ficou em campo e acabou sendo decisivo. Pois é, e ele sentiu aparentemente, André, num tornozelo, que é um problema que ele tem já desde o começo do ano. A gente lembra que no Campeonato Cearense, naquela final, ele entrou em campo na última partida sentindo dores, né? Existe até a possibilidade dele não ser titular na equipe do Ceará, porque na partida anterior ele tinha sido poupado pelo técnico Léo Condé, mas foi pro jogo de sacrifício, como a gente fala, e atuou naquela decisão. E numa jogada até parecida com o jogo de ontem, né? Uma bola que veio assim pelo alto, na direita, Fabiano Souza que foi quem fez o levantamento naquela ocasião, Marcos Vitor foi o zagueiro que se aventurou no ataque e fez o cruzamento, e ele conseguiu ser feliz. O Pedro Raul, que vinha sofrendo com as críticas já há alguns jogos, ele marcou recentemente contra o Sport no 1-1 e também na vitória sobre o Fluminense, e mais uma vez a moral tá em alta junto com a torcida, a galera cantando a musiquinha dele aí nos bastidores. Ah, é? Qual é a musiquinha dele? Tem, é? A musiquinha dele e do Marcos Vitor, né? Você conhece bem, a gente não pode cantar aqui no Jogada Ela Segundo é pornográfica? Ah, né? ela é imprópria pro horário, né? Ela tem uma coisinha imprópria ali. Eu não conheço, não vi não. É uma coisinha imprópria. Tô voando nessa aí, não tá? Não, é Do uma musiquinha. MV44. MV44? Não é bom cantar, não. Deixa aí pra torcida cantar. Deixa pra Deixa pra torcida, lá. né? Não Deixa conheço pra lá. não, viu? Mas, Breno Rebouças, fato é que o Pedro Raul, centroavante, cara. O gol contra o Sport, o gol contra o Fluminense, o gol contra o Fortaleza. Só pra pegar esses 3 últimos gols dele marcados pelo Ceará, gol de camisa 9, gol de centroavante e aparecendo em momento decisivo, como foi ontem. Gol de quem domina a grande área, André. De quem é sempre perigoso, como eu falei até na narração. O Pedro Raul, dentro da grande área, preocupa zagueiro, preocupa goleiro, especialmente se a bola vier pelo alto, porque ele é enorme. Grandalhão, vai no terceiro andar. É difícil disputar a bola aérea com o Pedro Raul. Tanto é que geralmente ele ganha. Quando ele vai para uma disputa aérea com um zagueiro, com qualquer jogador que seja, geralmente ele ganha. Uma estatura muito boa e sabe saltar, preparando para fazer o movimento certo. A gente sempre destaca isso do Pedro Raul. Tem lance que ele cabeceia, teve um gol, o Wilton pode ajudar a me lembrar, que ele cabeceou quase que passando da bola, mas ele consegue ajeitar o pescoço para cabecear e mandar pro gol. Então, às vezes ele passa na bola, às vezes ele tá desequilibrado, mas ele domina o que ele tá fazendo ali. O jogo aéreo do Pedro Raul é muito forte. Então é um cara que não dá para ficar fora dessa equipe. É um camisa 9 nato, de fato, de direito, e que o Ceará acerta nesse camisa 9 depois de um bom tempo, viu?
Há quanto tempo a gente não via um centroavante no Ceará que encaixasse tão bem como o Pedro Raul tá encaixando? Eu vou repetir, Verdade. são 16 gols na temporada, 10 deles na Série A. Não é pouca coisa não, gente. Sempre pode ser melhor, claro, mas não é pouca coisa. Acho que o Pedro Raul foi um dos maiores acertos do Ceará e é por isso que o torcedor já se preocupa pro ano que vem. É por isso que sempre vem pra ele a pergunta se ele permanece ou não. Porque é um jogador emprestado, que o Corinthians divide salário, ele é muito caro. É um jogador que o Ceará não conseguiria ter em condições normais no seu elenco. Mas foi feito todo um arranjado com o Corinthians para que ele pudesse estar à disposição do vovô. E ele ajudou muito o Ceará e tem ajudado. E acredito que vai ajudar mais. O Pedro Raul não tinha ido bem no Corinthians, mas muitas vezes essa troca de equipe é pro próprio jogador também se recuperar. E aqui no Ceará, ele fez uma temporada que de fato chama a atenção. Um camisa 9 que impõe respeito, um camisa 9 que consegue fazer outras funções, porque a gente já falou aqui, muitas vezes ele prende a bola no campo de ataque, ele consegue deixar a bola lá na disputa sofrendo uma falta, consegue proteger, consegue fazer pivô. Ele faz várias outras funções sem a bola também, que ajudam o Ceará. Pode não ser com a maior habilidade do mundo, ele tem os seus momentos em que a bola bate na canela e sai também de perto dele. Ele tem momentos de erro, é claro que tem, todo jogador tem. Mas quando você bota na balança, o custo-benefício do Pedro Raul é altíssimo. E além, seu Wilton Bezerra, de que jogador caro é o jogador que não dá resultado, como diz o Breno Rebouças, o custo-benefício do Pedro Raul é excelente, eu digo que ele já se pagou. Total. Fez gol de título, fez gol. O Pedro Raul marcou em todas as competições do Ceará no ano. Fez gol no Campeonato Cearense, fez gol na Copa do Nordeste, fez gol na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro é o artilheiro do time. Além da quantidade de gols, de ser um cara que aparece em momentos diversos, como essas diversas competições, ele aparece em momento decisivo. Ele chama a responsabilidade, ele não se omite. Ele fez gol do título no Campeonato Cearense, fez gol agora novamente num clássico super importante, garantiu já pontos de extrema relevância para o Ceará nessa caminhada do Campeonato Brasileiro e é o camisa 9 mesmo, seu Wilton Bezerra. Eu estenderia o assunto. O assunto é vasto quando se fala do artilheiro, do goleador. Lembrar que esse menino Bareiro também marcou 2 gols dos 2 últimos jogos. Sim. Cabeçada E marcou foi indefensável. 3, é porque um foi anulado. Um foi anulado. Mas foi lá com sua cabeça e deixou a torcida do Fortaleza satisfeita. Imaginando que o Fortaleza poderia ter chegado lá nessas 2 partidas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Assim como o goleiro, o artilheiro sofre muito. Porque o torcedor, muitas vezes, ele é cruel. Crudelíssimo. Quando o artilheiro não marca, aí vem crítica de todo lado. Quantas vezes pediram, aqui mesmo, nesse programa, se Pedro Raul tem que sair do time. Não apenas os torcedores. Os torcedores eu até entendo. Porque o torcedor, ele é parcial. O torcedor, ele não suporta argumento. É o que ele diz e acabou. Depois ele se arrepende. Não era bem isso. Tem todo aquele babado. Mas eu acho que as pessoas que são encarregadas, os especialistas, eles não podem ser, como dizia Nelson Rodrigues, um idiota da objetividade. Tudo ao pé da letra. Como se o mais importante no futebol fosse exatamente aquilo que ele acha que deve ser, por cima de pau e pedra. É aquele que no futebol só enxerga a bola. Esse é o idiota da objetividade. Mas quando eu falo em Pedro Raul, e falei do outro artilheiro, do Bareiro, que marcou 2 gols, podem dizer, não, mas não teve essa movimentação toda, não vi riqueza nenhuma, em termos assim, de uma trama que ele tenha feito, participado, mas marcou os 2 gols. E ao artilheiro cabe isso. Ele, como dizia Paulo César Feio, ele vive de gols. Paulo César Feio era um artilheiro do Ferroviário, as novas gerações não se lembram, Viola. mas ele era um bichão grandão, feio, tremendo pau da venta, mas era artilheiro, principalmente na jogada por cima. Então foi dele essa frase secular, o artilheiro vive de gols. Então, eu me lembro dessa coisa jocosa e me lembro também de um outro jogador do Ceará. O maior jogador da história do time do Ceará. Claro que vocês não viram jogar, mas vocês sabem de quem eu estou falando. Gildo Fernandes de Oliveira. Eu já contei aqui
o que é o que o futebol representa. Um gol daquele do Raul e do Bareiro, mas principalmente do Pedro Raul, como ele foi... Pode não, é? Pode não, amizade? Então, Pedro Raul, a hora do gol, o que cercou aquele gol. Uma partida dada como perdida. Aquela sensação do último minuto ou dos últimos minutos. Aquela subida dele triunfal, acerta de cabeça, fora do alcance do goleiro. Indefensável. Vejam que maravilha o futebol proporciona. É a isso que eu me refiro. É a essa magia que o futebol tem e que muita gente não sabe descrever, não sabe reconhecer. O sujeito não refletir sobre uma coisa dessa, rapaz. E por sinal, não é possível, rapaz. Você falou desse momento do gol, né, que o torcedor do Ceará explodiu. Uma coisa que a gente não pode deixar de citar, e muitas vezes para falar do jogo a gente acaba deixando passar, tem que enaltecer a festa que as nossas torcidas fazem. Espetacular. Olha, o clássico Rei ontem, minha gente, sem brincadeira, eu ia falar. Sem brincadeira, sem sacanagem. A cabine sacudia. Nos nossos pés, a gente sentia a cabine sacudir. Mas tem, e aí você que sacudir mesmo, sabia, né? E aí você teve. Não, é porque se ficar dura, exato. Né? Rígida, se o nome é esse, aí não tá certo não, a construção exatamente. Não. Tem que ter uma folgazinha, meu filho. WB, a gente teve um bandeirão que cobria um setor todo do Castelão. Eu vi. A gente teve mosaico que se mexia. Sabe, as torcidas respondendo uma a outra, uma cantava, a outra cantava mais alto, a outra respondia. Sabe, o Castelão pulsava. Tinha vida a arquibancada do Castelão. E olha que no Brasil, poucos são os clássicos com as duas torcidas. Pouquíssimos. Aqui nós temos. E aqui nós temos e sabemos fazer. Foi belo clássico. Em que pese problemas que a gente sempre tem na arquibancada de outros pontos, mas durante a bola rolando, o que as torcidas de Ceará e Fortaleza fizeram foi um espetáculo à parte. Quando você fala sobre problemas, aí você tem que se referir a um moleque que leva um apito pro estádio para prejudicar um jogo que ele tá vendo. Que coisa, não é? Mas não é verdade? Que coisa, que contribuição desse dá, né? Ele deu uma contribuição, uma molecagem. A falta de decência. Ele apela para um recurso desonesto. Atrapalhar, eu não sei se é a favor do Ceará ou do Fortaleza. Eu sei que com o apito dele ele incomodou, prejudicou o jogo. Ele prejudicou aquilo que um estádio inteiro queria assistir. E ele ficou com aquele apito dele indecente, sabe? Prejudicando o espetáculo. Ele acha que cresceu. Ele não cresceu, não. Ele diminuiu, ele deve estar desse tamaninho. É preciso, rapaz, insistir. Nós temos que civilizar nosso povo, rapaz. Isso é falta de educação, cara. Não é isso, cara. Se disputa, futebol. Quem foi doido aí disse que era um futebol praticado pelos bárbaros. É não! É não! Aqueles idiotas, os idiotas verdadeiros é que querem transformar o futebol em guerra. Não é guerra nesse sentido. Mas eu ia falar sobre, inicialmente, eu devo dizer o seguinte, eu falei em Gildo Fernando de Oliveira. Eu já contei esse caos. Eu peguei um trem do Crato para Juazeiro. O trem saía de lá, do Cratinho de Açúcar, tijolo de Buriti, na subida do Lameiro, aquele trago de aguardente. Sabe que o menino, eu fiz muito isso. É mesmo? Na subida do Lameiro. Rapaz. E a gente levava, inclusive, uma sardinhazinha como tira-gosto. E tome azia, meu amigo. É Maria. Ainda dói na minha barriga. Mas eu tô falando sobre o Crato. Fala baixo. Foi bem. E Gildo? Eu peguei peguei o trem 3 da manhã. Sabe que hora a gente chegava aqui? Que horas? 8 horas da noite. 5 horas de viagem. 5 horas você tá... Meu amigo, 3 da manhã. Deixe disso. Pensei que era 3 da tarde. 3 da manhã para chegar 8 da noite. Vixe Maria, aí são 15 horas. Aquela fuligem que escapa, né, dos trilhos, você chegava todo moreno, ó. Mas, pô, tu já tá bronzeado. Eu digo, não, é sujeira, macho. Tá vendo, não? Meu Deus. Era. E dentro desse trem, tinha um vendedor de jornal e revista chamado Bodinho, que depois se transformou no Bodinho da Praça do Ferreira, com sua banca famosa, está na história do futebol cearense. Bodinho! Eu vendi revista do esporte para Bodinho. Eu, menino, acordava de madrugada, minha casa era perto da estação, pegava, ele olhava para mim desconfiado, como é que a gente presta conta? Eu digo, não se preocupe, deixa comigo.
As que eu vender, eu presto conta com você. As que sobrarem, eu devolvo. E eu fui dizer num acontecimento esportivo, Bodinho, eu já vendi revista pra você. Se não acredita, então, para com isso, ô otário. História. Não, para com isso. Tá bom, já deu, Sim, tá bom. vendeu. Vai ficar berrando até mais amanhã. Vai. Tua cara. Pegada de diabo, né? Carneirão. Deixa pra dar tuas marradas depois. Então, portanto, ele não acreditou. E dentro desse trem, ficava todo mundo circulando nos carros, de primeira e de segunda. E havia aquele ambiente, aquela festa. E dentro desse trem, era um jogo do Ceará, não era contra o Fortaleza. Eu acho que era a Copa do Brasil, Taça do Brasil, contra o Fluminense de Feira de Santana. Eu acho que era um jogo mais ou menos assim, ou era um time. E nesse trem, em todos os vagões se comentava futebol. E havia uma expectativa em torno de quem? De Gildo. O pessoal só dizia assim, ele vai marcar, porque aí é Gildo. Paz, isso foi do Crato até Fortaleza. Quase o trem inteiro falando em Gildo. Você sabe, então, o que é que Gildo representava para aquele povo? E eu passei a imaginar, e o que o Gildo representava para a torcida daqui, o metalúrgico, o cara que dá o duro a semana toda. Era gigante, né? O cara que quer ir para o estádio, exatamente ter um momento de alegria, esquecer os problemas da vida. Vejam o efeito mágico que o futebol tem. E aí toda uma nação, toda uma cidade, todo um trem só falava em Gildo. Porque Gildo vai marcar, porque Gildo vai fazer, porque aí é Gildo. Só falava em Gildo. Eu digo, que coisa, eu menino ainda, mas eu fiquei ali meio impressionado com esse fenômeno. Eu digo, que gigante é esse? Que homem é esse? Não é? É um herói, né? Um herói. O que é que esse cara é para esse povo? Por que é que não falam no resto do time? Mas o futebol é capaz de criar esses heróis. Exatamente. Aí acontece o seguinte. Quando o jogo chega ao jogo, o Gildo vai lá e faz. Carimba. Ele cumpriu, sabe? Uma espécie de promessa pro torcedor. Aquela expectativa do torcedor, ele correspondeu. Rapaz, isso tem uma força espiritual enorme. Você sabe a alegria que esse cara fez para uma multidão. Quantas donas de casa, quantos empregados. Essa multidão que terminou, acordou feliz pelo gol de um cara. Já chega, mano. Já chega não, é na hora que eu quero, inicialmente. Então, quando eu vi aquele gol do Pedro Raul, eu me lembrei exatamente dessa importância, né? Dessa coisa feita, esse milagre que se realiza, essa expectativa correspondida. Não é um negócio bonito? O personagem que faz a alegria da massa. Mas eu tô dizendo, é a fé, entendeu? É a fé. Uma das coisas que me impressionaram, certa feita, eu bebia no Bar do Moura, que era pertinho da estação, e em frente aos franciscanos. E, de repente, um dia eu me impressionei. Há coisas que me chamam a atenção. E eu vi aquela multidão que parece que fazia barulho. Havia um barulho nessa multidão. Era gente saindo em direção à igreja dos franciscanos, aos montes, às filas. Não, gente. E eu olhava para um lado e outro. Eu digo, que movimento é esse? De onde vem tanta gente? Que força é essa que está levando esse povo para a igreja? Não é? Sabe o que era? O que era? A presença de uma pessoa chamada Frei Damião. Frei Damião. Como é que você tem essa força? Como é que aquela multidão, rapaz, havia um barulho daquele povo, daquela multidão. A fé, né? Nessa pessoa, desse religioso. Eu acho essas coisas fabulosas. É a emoção. Tá compreendendo? Aliás, agora eu confesso que já falei demais. Eita. Espero ter contribuído para o lado lírico desse programa. Não confunda Frei Damião com freio de caminhão, viu, Davi? Não, aí também. Essa aqui não foi boa. Não foi boa. Vamos fazer o seguinte, intervalo rapidinho, ligeiro bala, a gente volta já com o nosso Jogada Segundo Tempo. Não sai daí. Mas são coisas que impressionam.